Bem, eu sou o Padre Galdino desde 66 anos que eu sou padre, né? Meu nome é Padre Galdino, um nome meio estranho, né? Assim, mas, em todo caso, eu encontrei esse nome, não como nome, mas sobrenome. Eu tenho 94 anos e meio, verdade, porque em julho eu vou completar 95. Bem, a minha vocação surgiu, primeiramente eu tinha duas opções. Eu queria entrar nos franciscanos, que quando vinha alunos de Taquari, que é o seminário deles lá naquela época, então eles tinham um uniforme muito bonito, e eu gostava desse uniforme. Eu pensei, vou entrar lá no seminário, porque aí eu posso vestir também esse uniforme. Isso era um lado. Por outro lado também, eu queria entrar na Sagrada Família, que era lá em Santo Ângelo, porque eu tinha um primo que estava lá, então eu teria um conhecido ao menos lá. Mas não foi nem um nem outro. Foi o terceiro lugar em que eu menos pensava. Foi em Boa Vista do Buricá, que era seminário de Criciúmal. Primeiro começou aqui, porque o padre Conrado Resch, que veio fundou esse seminário, ele me cativou com o sorriso dele, com o jeito dele e tal. Veio uma vez celebrar a missa lá em Criciúmal, em dia de semana. Eu fui lá naquela missa, e aí ele me atraiu aí. E por isso, assim, então entrei no seminário aqui, que depois se tornou-se em Criciúmal. Aqui começou só de foi de 1964, 65, até 66, aí foi feita a transferência para Criciúmal. Então, não, era assim, uma família normal, não éramos ricos, mas tínhamos uma vida boa, sim. Pai, a mãe e também temos, eu sou mais velho, e temos também 3 irmãos, homens, e 3 irmãs. Nós 3 irmãos nascemos em Cerro Largo. Depois o pai se mudou para Criciúmal. E lá então as 3 mulheres, 3 irmãs nasceram em Criciúmal. Mas nós 3 homens nascemos em Cerro Largo. Não, meu pai era marceneiro, mas minha mãe trabalhava na roça, assim, plantava mandioca, plantava milho, essas coisas, cuidava da roça. A etapa foi o mais simples possível. Começou aqui em Boa Vista. Quando começou em Criciúmal, eu fui para Corupá. E lá em Corupá, então, primeiramente, 4 anos ginasiais, naquela época, né? Depois vinha 3 anos de colégio colegial, segundo grau, né? Hoje, depois foi chamado segundo grau, e atualmente, nem me lembro mais que nome tem hoje. Foi 7 anos em Corupá. Aí fomos para noviciado. Primeiro postulantado, nosso postulantado era outubro, novembro, dezembro. Porque em janeiro, dia 1º de janeiro, nós entramos no noviciado, né? Então, aí começou o noviciado. 1 ano de noviciado, depois 2 anos de filosofia em Brusque, também, tudo em Brusque. Tanto noviciado quanto a filosofia. Sim. Só que nós não tínhamos nenhuma comunicação com os noviços, não se misturavam, não conversavam com os filósofos, e vice-versa, tá? Assim, depois da filosofia, aí fui a Taubaté. Lá era, então, 4 anos de teologia, mas quem tinha, naquela época, tinha um privilégio. Quem tinha 28 anos ali,
já podia ser ordenado no final do 3º ano de teologia. Então, éramos 4. Era João Heidemann, ele vive ainda, está em Taubaté. João Heidemann, que é de Vaz do Cedro. Tinha assim, e José Guimarães, também falecido, que era de Formiga. Sim. E eu, então, fomos ordenados no mesmo dia 8 de dezembro. Por isso, agora, esses dias aí, 8 de dezembro, anteontem, aí foi 8 de dezembro, aí foi aniversário da nossa ordenação. 66 anos atrás, fomos ordenados. Não, era muito sei. Começou às 9 horas e terminou a 1 hora. Assim, o bispo era, eu não me lembro mais, Francisco Amaral, uma coisa assim, tá? E ele gostava muito de solenidade, tudo em latim, sim, tudo em latim. E aí fomos ordenados. Foi assim, muito simples no sentido assim, mas bastante longo, né? Mas eram 4, né? Então, as mesmas perguntas que fazia para um, tinha que fazer para outro, assim, então tá. Onde eu trabalhei? Bem, foi o 3º ano que eu falei, né? 3º ano. Aí depois da primeira missa das 4 foi tudo na mesma hora. E cada um no seu lugar. 9 horas, era domingo, então. Dia 8, se não me engano, foi terça ou quarta-feira, em 1900 e tanto. Depois da primeira missa, então, foi que eu estava dizendo isso. Foi, tanto faz, todos os lugares que eu citei há pouco, então cada um era 9 horas. Eu em Criciúmal, os outros lá em Vaz do Cedro, outros Formiga, sim, assim. Mas não, eu falei Formiga, não, era Varginha. Varginha era o padre José Carlos Guimarães. Mas tinha mais um de lá que era mais novo que nós, era o padre Joaquim Lopes, né? Também era de Varginha, né? Tá? E depois da nossa primeira missa em casa, aí a gente tinha que voltar para Taubaté para terminar o 4º ano, né? Então, fomos para Taubaté e aí nós 4, mas sempre cada dia a gente celebrava a missa, né? Assim, mas em latim, tudo em latim ainda. Era antes do Concílio Vaticano II. Depois de Taubaté, aí veio a nossa transferência. Eu fui, então, para o seminário de Criciúmal. E lá, então, eu fiquei 35 anos, direto. Aí veio a segunda transferência, que foi para a paróquia de Independência, que era nossa naquela época, né? Assim. Depois passou para os padres diocesanos. Depois da Independência, aí fui 1 ano só lá em Criciúmal, de novo no seminário, porque eu pedi se podia voltar lá para o seminário. Então me transferiram lá também. Mas só fiquei 1 ano, porque aí o seminário fechou e tá, e aí eu vim transferido para cá, para Boa Vista. E gostei da transferência. Normal, só que a gente nota a diferença do nosso tempo com os padres novos de hoje em dia, né? Assim, nós temos um tipo de regime e que eles não têm esse tipo de tá? Eu estou achando que ser religioso, aceite o Sagrado Coração de Jesus, deve viver a vivência conforme o Padre Dion te prescreve. E aí está atento do rumo certo, que eu acho que para ser um bom religioso dentro da congregação e com o carisma e tudo isso. Maior dificuldade
Bem, não tive lá grandes dificuldades assim, nem posso citar propriamente nenhuma, assim, propriamente, uma dificuldade. Assim, né? Foi tudo assim, mas de maneira assim, muito simples. Não tem nada de extraordinário, nada de coisa que eu posso dizer, isso foi dar. Bem, a maior alegria mesmo foi a minha ordenação, né? Eu acho muito importante a alegria, o bom humor e tal, a tal ponto que eu tenho tomado por propósito, quer dizer, antigamente, quando era mais jovem, era jovem, né, tal, hoje sou velho, assim. Então, hoje chegou a época de eu viver aquilo que eu tinha o propósito, de não ser um velho rabugento, reclamador, etc. Mas sempre levar com bom humor, com alegria, a velhice, dentro da velhice, sempre ser um, um, um velho alegre, né? Tá? Assim, não triste, tristonho e choroso, tá? Assim, tudo isso. Não sei se estou conseguindo fazer isso ou não. O que eu desejo que sejam bons religiosos, assim, e que vivam de fato o espírito do Padre Pio, não? Que todos tenham assim, saúde, alegria e, e cumpra os desejos de cada um, né? É que todos vivam, então, com alegria, com bom humor e sempre conformados com aquilo que vier, porque isso é muito importante, encarar o futuro assim, como Deus quer que aconteça, mas que a gente também esteja disposto a enfrentar tudo isso, né? E que todos sejam muito felizes nesse ano, como anos seguintes que vão seguir. Plenamente felizes e sempre vivendo na graça de Deus, né?